Olá, meus amados do Facebook e também do YouTube. Meus amados, assim como eu prometi que hoje, domingo, a partir das 20 horas, que não deu para me pregar de manhã, este assunto que nós vamos pregar agora, então, meus amados, ficou para esta hora, E eu espero que vocês estejam desejosos a ouvir o que nós vamos ouvir, o que nós vamos aprender, porque eu quero dividir esse pão com todos vocês, para que vocês cheguem a um entendimento, a uma sabedoria de Cristo, com os olhos iluminados, com a mente iluminada. Então, meus amados, são estudos que só vai fazer nos crescer espiritualmente. Amém? Peço que você compartilhe também esse vídeo nas suas redes sociais. Dê um like nesse vídeo para que esse vídeo venha a crescer e assim alcançar também outras pessoas que necessitadas, como nós estávamos, possa também ter esse conhecimento. Amém, pessoal? Então, meus amados, eu não quero demorar nesse estudo. Amém? Só vou pedir para que você abra bem o seu entendimento. Espero que você não tenha esquecido o que nós pregamos sobre o cavaleiro do cavalo branco, Se você ainda estiver com o véu de Moisés, você não tenha tido entendimento de que o cavaleiro do cavalo branco era Vespasiano, o rei daquela oportunidade. Então, meus amados, o rei Vespasiano, que na verdade não era o rei, era imperador, que nessa época não tinha rei ainda, lá em Israel, lá em Roma, Então, era imperador, não era rei, era imperador, mas o rei e imperador são a mesma coisa, tem o mesmo poder. Então eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, Onde nós vamos dar a nossa homilia, Apocalipse capítulo 6, abra aí a sua Bíblia. Apocalipse capítulo 6, versículo 5. Você já deve ter conhecimento que esse livro é um livro de enigma, é um livro cheio de palavras, de comparações, de sombras. Não tem nada real nesse livro. Então, nós vamos já começamos a chegar no conhecimento que isso aqui é um livro passado, é um jornal velho, que isso aqui não foi feito para os dias de hoje, muito menos para a Igreja de Cristo hoje, aqui no nosso país, no Brasil. Isso aqui foi uma carta enviada às 7 igrejas da Ásia. Bem, vamos continuar. Meus amados, eu copiei esse estudo, porque quando eu vou pregar uma coisa complicada, cheia desses enigmas, eu gosto de copiar, para que a gente não se enrole muito, na hora da explicação. Mas se você acompanhou a pregação do cavalo branco, eu sei que sua mente já está bem preparada. E se você realmente é um cristão, você vive em graça, você entendeu tudo e vai entender ainda mais. Bem, meus amados, quem acompanhou o estudo do cavaleiro do cavalo branco, e quem acompanhou o estudo, e quem vai, acompanhou o estudo do cavaleiro do cavalo vermelho, na verdade foi 2, nós estamos no terceiro, Então eu esqueci de que eu já tinha pregado, na minha mente tá só o cavalo branco. Mas domingo passado nós já pregamos o cavaleiro do cavalo vermelho, Então nós chegamos ao conhecimento de que o cavaleiro do cavalo branco era Vespasiano, que tinha se aberto ali uma guerra civil, Uma guerra civil. E daí veio seguinte os juízos dessa guerra, porque era o juízo de Deus, era o juízo que Jesus de Nazaré tinha prometido trazer ao povo judeu, e não nós.
Então, meus amados, se você acompanhou esses dois estudos, né, do cavalo branco e do cavalo vermelho, entendeu que o cavaleiro do cavalo branco não pode ser Tito, né, que algumas pessoas diz que é Tito. O Tito, para quem não sei, pode ter alguém, eu praticamente eu sei que tem alguém que não sabe quem era Tito. Tito era o filho de Vespasiano, do imperador. O imperador estava com o rei, tava o imperador, e Tito, príncipe, lá do livro do Apocalipse, que fala de um príncipe, não fala? Fala de um príncipe. Quem era esse príncipe? Tito, que não tinha sido rei ainda, ele era apenas o príncipe. Então era Tito, porque ele não tinha coroa, ele não tinha uma coroa, não tinha sido coroado ainda, que ele apenas estava como general do exército de Roma, né? Mas quem tinha o poder era Vespasiano, seu pai. E coroa ou diadema também, né? Que eu falei nos últimos capítulos lá, dos outros cavaleiros. Coroa e diadema também quer dizer a mesma coisa, né? Porque ele não era imperador, Tito não era imperador, nem que eu escrevi aqui, nem podia ser, que eu escrevi uma letra errada aqui, nem podia ser Jesus, né? Que uns dizem que era Tito, outros dizem não era Jesus, não era Jesus. Jesus era o cavaleiro do cavalo branco também, mas lá do capítulo 19, como eu expliquei no cavaleiro do cavalo branco. Eu preciso que vocês tenham lembrado disso, porque se vocês esqueceram tudo que já foi pregado, não vai adiantar muito eu estar me esforçando a pregar isso aqui para vocês, continuar o estudo, né? Então nem podia ser Jesus de Nazaré, porque ele só tinha uma coroa. Então o rei só tinha o quê? Uma coroa. Mas lá no capítulo 19, o cavaleiro do capítulo 19 tinha muitas coroas. Ele só tinha uma coroa e saiu, né? Ele não tinha vencido ainda, Jesus já tinha vencido. E esse cavaleiro aqui, ele saiu vencendo para vencer. Para vencer. Ainda não tinha, né? Ele não tinha vencido, ele saiu. Então quem poderia ser? Vespasiano, o rei, né? O rei que dava ordens. Vespasiano era o imperador daquele momento. Foi ele quem era. Foi ele quem deu início à guerra civil instalada, né? Instalada dali em diante. Vamos ler esse versículo, quem sabe lhe ajuda um pouco mais você entender, né? Que eu falei, Apocalipse 6, versículo 1, versículo 5. Vamos ler para você entender melhor isso aqui. É o versículo 5. Quando abriu o terceiro selo, né? Que é o cavalo preto que nós vamos estudar agora. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente. Você vê que não tem nome nem nada. O terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Com uma balança na mão. Então, meus amados, por isso que eu quis chamar você para nós ler esse versículo, para ali trazer um pouco mais de entendimento, adiantar o entendimento, né? Esse cavaleiro do cavalo preto, você vê que ele não trazia uma espada, ele não trazia coroa, né? Ele trazia o quê? Uma balança na mão. O símbolo da balança representa o quê? Comida,
por medida, né? Tudo que você vai comprar é no peso ali. Comida pesada. E quando se a comida é pesada, quer dizer o quê? Escassez. Escassez, quer dizer escassez. Então é o que está acontecendo aqui. O cavaleiro do cavalo preto, que não é um homem, não é um homem no literal e nem também um cavalo no literal, mas o cavaleiro aqui está representando o quê? A fome. Fome em Israel, como os profetas já tinham anunciado, né? E aqui no versículo 5, balança representa escassez, representa fome, onde tudo que se vai comprar é por peso e se pagando muito mais do valor que se paga em uma época normal. Então nós já chegamos no entendimento aqui, eu creio, né? Esse cavaleiro, como o livro, você vê que o livro é cheio de enigma, o cavaleiro está trazendo uma balança, então é a balança, o cavaleiro está representando a fome em Israel, e a balança, que é o sinal da balança, a balança entra como um símbolo aqui, né? Mostrando que tudo que eles foram consumir ia ser pesado e ia custar caro. Então, em Vespasiano tinha instalado essa guerra civil, instalada dali em diante, e o cavaleiro vermelho, que nós lemos domingo passado, que você está lembrado, né? Era o quê? Era a intensificação do juízo, porque com certeza eu li domingo passado, que esses 4 cavaleiros, que não é um cavalo no literal, nem um cavaleiro no literal, mas sim 4 maus juízos que Deus tinha trazido a Israel para julgar o povo de Israel. Com esses 4 maus juízos, você vai entender mais daqui a pouquinho, né? A intensificação do juízo que Deus trazia sobre os judeus, né? Que Jesus, quando foi crucificado, nos dias da sua carne, nos dias do seu ministério, né? Ele dizia que os judeus iam pagar o sangue derramado dos profetas, de todo, desde Caim até Zacarias. Os judeus iam ser cobrados. Nós vamos chegar já nesse entendimento. Seria sobre os judeus, que representava o derramamento de sangue, né? A espada estava dizendo, vai ser derramado sangue. Então, o que João estava vendo como uma espada, ele estava vendo muito sangue derramado. A espada era esse símbolo de derramamento de sangue. E agora é a vez do terceiro mau juízo, né? Já viu o primeiro mau juízo, que foi o abrimento da guerra. Vespasiano, né? Abriu a guerra. E veio o segundo juízo, que foi a espada matando, né? E agora nós estamos trazendo aqui, está chegando o terceiro juízo, né? Terceiro mau juízo, representando pelo cavalo preto e a balança, né? Temos explicado também que estes cavaleiros, ou seja, estes mau juízo, que não eram cavaleiro no literal, né? Esses 4 mau juízo, daqui a pouco você vai entender melhor, quando nós for ler na Bíblia. Esses 4 mau juízo não tem nada a ver com a igreja nos dias de hoje. Não tem nada a ver, porque aqui era um juízo que foi prometido ao povo de Israel desde as profecias de muito antigo, né? Desde as profecias de Moisés já se essas profecias desse tempo. E o que era que está acontecendo aqui?
Profecia nova? Não, não tinha profecia nova aqui não. O que estava acontecendo aqui era o cumprimento da profecia dos profetas, desde Moisés. Né? As profecias dos profetas que estavam se cumprindo aqui, neste momento. Né? Porque esses mau juízo não era contra o povo, não era contra o povo judeu que aliás, esse mau juízo era, né? Eu falei não, né? Esses mau juízo era contra o povo judeu que mataram os profetas. Então, desde as profecias se falava, ia ser cobrado de quem? Dos judeus. Os judeus iam passar pelo julgamento. Infelizmente, os pastores, nos dias de hoje, traz isso aqui para o dia de hoje, esse jornal velho vencido por dia de hoje, colocando medo na igreja e fazendo a igreja refém deles, porque se eles saírem dentro da igreja, quando Jesus voltar, não vai achar eles dentro da igreja, eles vão tudo para o inferno. Então está aí uma igreja refém do sistema religioso. Né? Mataram os profetas, inclusive o próprio Jesus. Porque Jesus não era só o Filho de Deus, ele era um profeta. Quando se prega isso para os dias de hoje, faz-se a igreja esperar ver esse filme de Hollywood. Porque só em Hollywood, só os filmes de Hollywood, nem para falar mesmo a verdade, nem os filmes de Hollywood se tem isso aqui. O que pintaram aqui, nem em filme de Hollywood. Não é à toa que tem gente metida de crente aí, pregador aí, ganhando muito dinheiro com novelas. Tudo o quê? Tudo intitulada num livro, no jornal velho passado. Aí eles trazem para o dia de hoje e cria-se novela, cria filme. Quantos filmes, quanto dinheiro não já ganharam com esses filmes de Hollywood que não existe mais. Porque estão todos esses filmes, todas essas novelas aí, estão baseadas em quem? No Apocalipse. No Apocalipse, no jornal velho. Porque está mais do que claro o que o João estava vendo que ia acontecer ali, pelaqueles dias, eram as profecias dos profetas. O filme de Hollywood, que não termina nunca. Então esses filmes de Hollywood que se conta por aí, se faz por aí, não termina nunca. Anos após anos eles vão fazendo filme e ganhando dinheiro. Anos após anos eles vão fazendo novela e ganhando dinheiro. Em nome de Deus. Até porque este filme foi direcionado, né, às 7 igrejas da Ásia. Foi direcionado às 7 igrejas da Ásia. Né? Porque como é que aconteceu? O julgamento era as profecias dos profetas. E João foi avisado para avisar as 7 igrejas da Ásia o que ia acontecer ali pelos dias. E que elas lá, porque sempre que havia festa em Israel, em Jerusalém, vinha gente de todas as nações para Jerusalém. E as 7 igrejas da Ásia tinham sido privilegiadas em ser avisada para não vir para Jerusalém pelos dias de festa. Né? Porque tudo começou nos dias de festa, para pegar Jerusalém lotada. Né? A igreja da Ásia. Então mesmo que fosse para os dias de hoje, né? Mesmo que fosse para os dias de hoje, não era para nós, aqui no Brasil e tantos outros países por aí. Não era, porque está claro que o Apocalipse foi escrito para quem? Para as 7 igrejas da Ásia. Né? Era para as 7 igrejas da Ásia. 7 igrejas da Ásia. Tanto é que o sentido da palavra, né, que lá está escrito,
em breve, né? Ele não falou que em breve ele voltaria e que em breve ia acontecer tudo isto. Não é isso que está escrito? Nós vamos ler daqui a pouco. Então, a palavra em breve quer dizer takei no grego, né, que a Bíblia foi escrita em grego. A palavra em breve no grego quer dizer takei. Takei. E takei quer dizer rapidamente. Rapidamente. Então, se a palavra está lá em breve, e que em grego quer dizer takei, né? E que quer dizer lá pelo hebraico lá que quer dizer rapidamente, então ia acontecer logo. Mas infelizmente está aí, ó, 2000 anos se passaram e o povo pregando, ó, Jesus vai voltar em breve, Jesus está voltando, Jesus vai voltar em breve. Rapidamente, velozmente, isso é o que quer dizer a palavra em breve no grego, né? Quer dizer, rapidamente, velozmente, está para acontecer. Você viu o que quer dizer a palavra em breve do grego, que abriu foi escrito em grego. Tudo isso aqui. E a igreja esperando há 2000 anos, há 2000 anos já, o em breve chegar. Tudo isso acontecer, tudo rapidamente. O velozmente que vinha era para ser rápido, que ia acontecer, está para acontecer imediatamente. Isso é o que quer dizer, meus amados, a palavra em breve que está escrita aqui na Bíblia. A palavra em breve quer dizer tudo isso aqui. E a igreja esperando há 2000 anos. Esse é o sentido da palavra em breve. Eu não acho possível, né? Eu não acho possível uma pessoa, eu particularmente, né? Uma pessoa que estudou o hebraico, o grego, né? Os teólogos estudou tudo isso aqui, meus amados. Teólogos ficaram anos e anos estudando isso aqui. E eu não acredito, eu me recuso em acreditar que uma pessoa que fez teologia, que estudou hebraico, estudou o grego, estudou o aramaico, estudou o aramaico, até o saravaico eles devem ter estudado, porque é impossível uma coisa dessa, né? E não saber disto, do que quer dizer em breve, meus amados, só cego, só se a pessoa for cega e surda para acreditar numa coisa dessa. É para você ver, meus amados e minhas amadas, o quanto é que estão escondendo a verdade de você, para que você nunca entenda a palavra da verdade, nunca entenda a verdade. Isso é para você ver. Você em breve quer dizer tudo isso aqui. E se passou 2000 anos. Vamos continuar. Se eu com a primeira série, eu só tenho a primeira série, meus irmãos. Se eu com a primeira série tô aqui te explicando o que quer dizer em breve, quer dizer tudo isso aqui que nós lemos, né? Velozmente, rapidamente, velozmente, está para acontecer imediatamente. Eu com a primeira série tenho que estar falando isso aqui para você. E os pastores, os teólogos que estudaram anos e anos escondendo isso aqui de você, fazendo você esperar, porque enquanto você esperar, você está na mão deles. Esperando acontecer que esses empresários gospel, é o que eles são. Empresário gospel. Empresário gospel. Não querem que você saiba. Veja, meus amados, que quando Daniel, você vê que, se eu tenho outra referência aqui, é isso mesmo. Se quando Daniel tem a visão, Daniel tem uma visão igualzinho do Apocalipse, né?
Deus apareceu usando a boca do Daniel, e Deus explicou para Daniel esse apocalipse, esse acontecimento, as profecias do apocalipse, né? Que ia acontecer. Então Deus já tinha adiantado para Daniel. E Daniel perguntou para ele: e aí, Senhor? Eu prego isso aqui para o povo? Ele disse: não. Você não prega não, Daniel, agora. Sela esse livro, sela essas palavras, porque falta muitos dias para isso acontecer ainda. E faltava quanto? 530 anos. Deus falou para Daniel que faltava muito tempo ainda para acontecer, que ele selasse o livro e ficasse calado. Mas para João, Deus falou: olha, é em breve. A igreja não quer entender, porque os pastores não se preocupam em ensinar isso para a igreja. E quando Daniel tem a visão, ele perguntou: meu Senhor, quando isso vai acontecer? Daniel perguntou para o Senhor. Ele responde a Daniel: sela essas palavras, sela, porque estas coisas são para dias muito distante, muito distante. Foi o que Deus falou para Daniel. Muito distante. E demorou quanto? Quanto tempo? 530 anos. Demorou. De quando Deus falou isso para Daniel até João, Apocalipse, demorou 530 anos. Veja, vou repetir de novo. E para Daniel, com 530 anos, para Daniel ele falou: olha, está muito distante. Está muito distante. Mas para João, o que é que ele falou? Está em breve. Vai, avisa as igrejas da Ásia para elas não virem aqui para Jerusalém, porque o que vai acontecer agora, as profecias que eles ouviram os profetas um dia profetizar, vai acontecer tudo agora. Falta muito tempo, 530 anos. E as profecias de Jesus, que ele disse em breve, foi Jesus que disse em breve, já se passou 2000 anos e nunca aconteceu. Por quê? Já aconteceu entre 66 e o ano 70. Aconteceu tudo isso aqui. Mas a igreja, os pastores não deixam a igreja enxergar isso aqui. Porque se a igreja enxerga isso aqui, ela se liberta. Não vão ficar mais esperando Jesus voltar. É incrível, meu amado, por onde eu ando, eu vejo por aí que Jesus vai voltar. Hoje mesmo eu ouvi essas palavras. Fiquei quieto para não arrumar confusão, inimizade na casa dos outros, né? Se fosse na minha casa eu falava. Mas o que João estava vendo e tinha, né? João estava vendo e tinha ordem de avisar as 7 igrejas da Ásia. As 7 igrejas da Ásia eram as passagens de Daniel e Ezequiel. Deixa eu ver aqui. Daniel e Ezequiel. E do sermão, eram essas passagens que o João estava vendo, Deus estava avisando para ele. As passagens de Daniel, Ezequiel e o sermão escatológico de Jesus, né, lá de Marcos, acho que é Marcos, nós vamos ver neste antes. O sermão escatológico, né, de Jesus iria acontecer naqueles dias. Foi o que lemos domingo, né, passado. E vamos ler agora de novo. Vamos para a Bíblia de Ezequiel, para nós refrescar a nossa memória, né? Ver se era isso que estava acontecendo lá no Apocalipse ou se não era isso, né? Só vou refrescar a sua memória. Daniel 14. Peraí, não é que eu abri o lugar errado. Daniel 14, aliás, Ezequiel 14, né?
Ezequiel 14. Tem aqui, ó. É só para nós lembrar, não esquecer, né? Trazer a memória de novo que nós pregamos domingo passado, atrasado domingo passado. E vamos refrescar a nossa memória hoje de novo. Daniel capítulo 14, versículo 20 e 21. Vê se é isso mesmo. Vê se não era isso mesmo que está acontecendo lá no Apocalipse. Então é tão certo como eu vivo, diz o Senhor. Diz o Senhor Deus, ainda que Noé, nós já lemos isso domingo passado, né? Mas é só para refrescar a sua cabeça. Ainda que Noé, Daniel e Jó tivesse no meio dela de quem? De Jerusalém, tivesse no meio dela, não salvariam nem a seu filho, nem a sua filha. Então, se eu mastigar um pouquinho para você entender melhor, ficar melhor para você entender. O que é que Deus está falando a Ezequiel, pelo profeta Ezequiel aqui? Olha, o profeta Ezequiel, nem que você, nem que Daniel, nem que Jó, que foram uns homens de muitas reflexões aqui da Bíblia, né? Tivesse lá no meio de Jerusalém, eles não, e vocês quisessem salvar os filhos, as filhas de vocês não iam poder salvar. Vocês iam poder salvar vocês apenas vocês mesmos. Mas seus filhos vocês não iam poder salvar. E isso era uma referência. Deus está falando, mesmo, nem que se você estivesse lá. Isso é profecia de Daniel. Ou Ezequiel. Muito tempo atrás. As suas filhas, pela sua justiça, né, que eram os homens justos, salvaria apenas a sua própria vida. Salvaria apenas a sua própria vida. No versículo 21 diz: porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu enviar os meus quatro mau juízo. Era o que estava acontecendo no Apocalipse? Exatamente. 4 mau juízo. O cavalo branco, o cavaleiro, o cavalo branco, o cavalo vermelho e o cavalo preto, que nós estamos lendo hoje, estamos fechando avançando nesse estudo hoje. E o do cavalo amarelo, que vai ser domingo, a partir das 8 horas da manhã. Então, os 4 maus juízos. A espada lá, lembra? Nós já no domingo passado, o cavaleiro do cavalo vermelho. A espada que representava o derramamento de sangue, né? A espada, a fome, que nós vamos ler domingo que vem. Eram os 4 maus juízos, né? O primeiro cavalo branco era o rei iniciando a guerra. Aí em seguida vem a espada matando, os soldados matando, né? E vem, que vamos ler, e vamos ler domingo, né? A fome. Aliás, é o que nós vamos ler hoje, né? Estamos lendo hoje, a fome. Hoje. O terceiro juízo, a fome. A balança, né, que nós lemos lá no começo. A balança que representa fome, representa escassez. Fome. As bestas feras, aí sim, as bestas feras é o que nós vamos ler domingo, tá? 8 horas da manhã. As bestas feras e a peste contra quem? Contra o Brasil? Não. Então, se não é contra o Brasil, não é contra nós. E por que se prega isso para nós hoje? Pega para você, que você frequenta uma igreja, eles pregam isso para você. Por que eles fazem isso? Não seria o quê? Tem explicação para isso? Se a palavra está bem clara aqui, né, dos 4 maus juízos que os profetas profetizaram e que ia acontecer ali naquela época, né? Os 4 maus juízos
para eliminar dela, de Jerusalém, eliminar dela homens e animais. Então, eram os 4 maus juízos que ia acontecer. Vejam os 4 maus juízos, né, isso nós lemos. A espada está na mão do cavaleiro vermelho, representando o sangue. Como nós lemos domingo, a fome estava na mão do cavaleiro preto, a balança, representando fome e escassez. E o que estamos lendo hoje, né, é o que nós estamos lendo hoje. As bestas feras que vamos ler domingo no cavalo amarelo. Jerusalém, meus amados, ou Yahushua, né, assim que se chama lá no hebraico, Yahushua, né? Jerusalém, do jeito que você quiser chamar, a palavra vai dar a mesma, né? Jerusalém, Yahushua, vai dar a mesma coisa. Jerusalém, Yahushua, assim como Jesus não é Jesus, é Yahshua, né? Jerusalém ou Yahushua, como você quiser falar, era o epicentro de tudo. E dentro de toda essa história havia o maior símbolo judaico, e o mais respeitado, o maior símbolo judaico e o mais respeitado em Israel, em Jerusalém, que era o que? O templo que foi abaixo no ano 70. O templo que foi abaixo no ano 70. Então, o templo para os judeus realmente foi o fim de tudo, porque o templo para os judeus era Deus na terra. Assim como a arca, você vê que a arca desapareceu. Quando inventaram o templo, a arca desapareceu. Então, o tempo que os judeus vendo aquilo se acabar, para eles foi o maior desastre que os judeus já passaram. Ver o seu maior símbolo religioso sendo derrubado e colocado fogo. Meus amados, eu tenho aqui em mãos, né? Então, para os judeus era o mesmo fim do mundo, né? Era o mesmo fim do mundo. Se eu ler um pouco mais, era o mesmo fim do mundo, né? Para os judeus. Aí nós vamos ler, nós vimos aqui, aí nós vamos ler as profecias dos sermões catalógicos de Jesus de Nazaré em Mateus. Abra sua Bíblia em Mateus. Ou você abre, você vai anotando aí. Mateus no capítulo 23, é isso mesmo? É capítulo 23, versículo 29. Vê se isso aqui encaixa com o Apocalipse, com as profecias que estavam acontecendo lá no ano, entre o meado de 66 até o ano 70. Estava acontecendo tudo isso aqui, né? Isso aqui faz parte do sermão escatológico. Depois nós vamos ler dos outros profetas. Aí vós, escriba, que eram os escribas que escreviam as leis, né? Escribas e fariseu, quantos de mal falava Jesus desses caras aqui? Escribas e fariseus, hipócritas, por que edificais os sepulcros dos profetas, né? E adornais os túmulos dos justos? 30, vamos ler até o 36. 30, dizeis, se estivéssemos vivos nos dias dos nossos pais, presta atenção, o que estava acontecendo lá, essas profecias, você vê que, o que é que eles estão dizendo aqui, né? Que os apóstolos que morreram, foram matados tudo, com exceção de João, do apóstolo João, foi o único que não foi matado, né? Mas os outros apóstolos, tudo foi matado.
degolado, uns de cabeça para baixo, de tudo quanto é jeito. E ele dizendo aqui, ó, que esses caras, esses apóstolos, tiveram foi sorte ter sido matado daquele jeito, para não passar o que ele estava passando aqui em Apocalipse, do ano 66 até o ano 70. Tiveram foi sorte, né? Vamos ler o 30. Dizeis, se tivéssemos vivo nos dias dos nossos pais, os escribas, você está entendendo? Os escribas e os fariseus, né, se lamentando aqui. Eles estão se lamentando do que eles estavam vendo acontecer. Dizeis, se tivéssemos vivo nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices. Teria sido seus cúmplices. Mataram os profetas e mataram até Jesus. Então, se eles tivessem pensado, não teria sido cúmplices do que fizeram, matando os profetas, matando Jesus, né? Vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. No sangue dos profetas. Que eles estavam bem da cobrança ali. Assim contra vós mesmos testificai que sois filhos dos que mataram os profetas. Então, não foi eles próprios que mataram os profetas, mas eram filhos dos que mataram os profetas. Os que mataram os profetas. 32. Enchei-vos, pois, a medida dos vossos pais, né? É isso mesmo. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. 33. Vamos ler até o 36, né? 33. Serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Como da condenação do inferno? Queria ser tudo morto. Como escapareis? 34. E essa palavra inferno aqui, eu já estou cansado de explicar o que é. É cova, né? É sepultura. Que os crentes pregam, os pastores pregam até hoje como um lugar, um outro lugar onde existe demônios e não sei o quê. Que no inferno não existe esses demônios. Onde que eu vou falar isso aqui, meus amados? Hoje não, eu vou pregar sobre isso aqui. Você quer saber onde fica o trono de Satanás? Não pensa que é no inferno, não, que o inferno não existe. O inferno é cova, é sepultura. O trono de Satanás é nos altares das igrejas evangélicas, principalmente as igrejas pentecostais. Eu vou ler, eu vou explicar para você, eu vou pregar sobre isso, eu vou falar sobre isso, eu vou fazer um raciocínio sobre isso, aliás, né? Escaparás da condenação do inferno. 34. Por isso, eis que eu vos envio profetas sábios e escribas, e a uns matareis e crucificareis, e outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade. 35. Para que sobre vós quem? Aí eles trazem para meus amados. Eu vejo o pastor aí que se gaba porque fez teologia, né? Se exibe. Eu vou falar o nome de alguns, não hoje, noutra oportunidade aí. Se exibe. Aí eles pegam isso aqui, trazendo para o dia de hoje. Mas para quem estava sendo direcionada com a palavra aqui? Para os escribas e para os fariseus. É ou não é? A palavra está dirigida, não está a eles, tá? E por que se prega para os dias de hoje dentro da igreja? Para que sobre vós quem? Os escribas e os fariseus. A palavra aqui não está com eles? Tá? Sobre vós recaia
todo sangue justo derramado sobre a terra. E quando fala terra, nós temos que entender que essa terra que a Bíblia fala aqui é terra de Israel, o povo de Israel, né? Sobre a terra, desde o sangue justo Abel, do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. E o altar. Então, o que é que o sermão escatológico de Jesus aqui está falando? Que vai cobrar, vai ser cobrado. Vai ser cobrado, ó, eu vou cobrar desde o sangue justo de Abel, que os pais de vocês mataram, até o sangue de Zacarias, que foi matado entre o santuário e o altar. Né? Aí vem um versículo, agora eu quero que você arreganhe mesmo os seus ouvidos, para você entender o versículo 36. Em verdade, é em verdade ou é em mentira? Porque se nós, meus amados, se nós ignorar tudo isso que nós já lemos, e ignorar isso aqui, é chamar Jesus de mentiroso. É chamar ele de mentiroso. Em verdade vos digo que todas estas coisas do sermão escatológico, das profecias que os profetas profetizaram, todas estas coisas hão de vir quando? Sobre a, eu vou ler bem soletradamente, vindo sobre a presente, hoje domingo, hoje dia 26, hoje domingo dia 26 não é mais, dia 29, dia 20, é 26 mesmo, né, que esse mês é 28, tá certo. Hoje domingo dia 26, não, lá 2000 anos atrás, a presente geração, uma geração tem 70 anos, então ele está dizendo aqui, ó, até o ano 70, que se fechava aquela geração do tempo de Jesus, né? A primeira geração do tempo de Jesus, da era de Jesus, da geração cristã, se fechava no ano 70. E é o que é que ele está falando aqui? A presente. É presente ou é futura? Aqui está dizendo que é presente. Agora, sem falar as futuras gerações, aí sim nós poderíamos estar esperando a volta de Jesus aos dias de hoje. Mas ele está dizendo aqui, ó, que tudo isso ia acontecer naquela geração que eles viviam. Entendido? Eu sei que você entendeu o dia que eu estou explicando. Agora, para nós continuar aqui, se eu ler mais um bocadinho aqui agora, né? E o que representava o cavalo, o cavaleiro do cavalo preto? Fome, angústia. É o que diz no Apocalipse, capítulo 6, né? Nós lemos o versículo 5. Vamos ler o versículo 5 e 6 agora. Vai lá no Apocalipse. Vamos narrar tudo isso aqui direitinho. Não pode, meus amados, não pode haver engano. Que eu fico muito triste quando vejo uma pessoa dizendo que está esperando Jesus voltar. É triste demais. Capítulo 6, né? Versículos 5 e 6. Está aqui, ó. O 5 nós já lemos, né? Mas vamos ler de novo para refrescar a nossa memória. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis que um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão, representando o quê? Fome. Ia haver fome em Israel. Representando fome. Balança na mão. Versículo 6. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo,
por um denário. Se eu explicar um pouquinho para você, se eu ler o versículo aqui, o versículo 6, se eu encerrar, se eu terminar esse versículo 6, uma medida de trigo, presta atenção, uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Meus amados, o que é que está dizendo aqui? E o que é que está dizendo aqui? Uma medida de trigo, se eu explicar para você, uma medida de trigo era que uma pessoa precisava para a sua alimentação diária. Uma medida de trigo. E vou explicar mais. Esse trigo aqui, você vê que nós lemos cevada aqui, né? O trigo aqui, essa medida de trigo que nós lemos aqui, era para aquelas pessoas de mais grau. Aquelas pessoas que mais estudiosas, que a fome pegou, foi todos, né? Então, digamos aqui que essa medida de trigo era para quem? Para o rico. O rico comia trigo, entendeu? O rico comia trigo ainda. O pobre comia o quê? Cevada. O pobre comia cevada. 3 por um denário. E um denário, se eu terminar a explicação, você também não vai ficar bem entendido. O trigo era que uma pessoa necessitava, a medida de trigo, né? Chegou a balança. A medida de trigo era que uma pessoa precisava para a sua alimentação diária. E o denário era que um deles ganhava também num dia. Então, eles estavam pagando caríssimo pela sua alimentação diária. Então, o rico ainda comia trigo e o pobre ia trabalhar um dia por essa medida de cevada. Então, o rico comia trigo, o pobre comia cevada. 3 medidas de cevada por um denário, por um dia de trabalho. E não danifiqueis o azeite e o vinho. Então, meus amados, está aqui. A balança chegou. A balança chegou. E eles pagavam caro. Meus amados, eu quero refrescar a memória de vocês. Eu sei que eu já falei sobre isso. Mas eu tenho aqui em mãos um livro de um grande escritor que vivia nessa época. E esse escritor narra tudo isso aqui. Lá, eu aconselho você a adquirir. Eu tenho aqui ele é completo. Esse livro é completo. Baratinho. Esse livro parece que me custou R$50. Um livro novinho, né? Me custou, parece que foi R$50, se não me engano. Mas esse livro, aqui é um conjunto de 7, deixa eu ver aqui, só um momento. Tenha paciência um pouco. Isso aqui é um conjunto de 7 livros. Então, esse escritor, ele tem 7 livros, ele narrando essas desgraças aqui em Israel. Essa guerra, a fome, o sangue. Então, esse escritor tem 7 livros separados. Se você deseja adquirir um separado, você pode adquirir um separado. Mas talvez você vai pagar tão caro nesse um que você vai adquirir, quanto adquirir os 7 num só. Então, aqui, esse escritor, aqui, Flávio Joséfo, ele que narra isso aqui, meus amados. É triste. Foi triste isso aqui. Ele que corta o coração em você ler esse livro aqui. Porque sabe aqueles filmes de terror mesmo? Não é aqueles filminhos, não. É filme de terror mesmo. Foi o que aconteceu. E esse escritor, esse grande escritor, sobreviveu e contou essa história aqui. Então, história que a Bíblia não conta, porque o que a Bíblia tem escrito foi escrito antes da guerra. Então, quem é que conta depois da guerra? Esse cara aqui. Então, ele conta. Então, você quer saber de alguma coisa da fome? Já que hoje nós estamos lendo sobre a fome, a balança, você eu acho que é um dos mais... O mais grave eu não digo, que o mais grave é o Cavaleiro Amarelo. Nós vamos ler domingo, né? Mas você quer adquirir, eu aconselho você adquirir um conjunto todo dos 7, é baratinho, R$50,
Quem é que não pode comprar isso aqui, né? Não estou fazendo propaganda, aviso também, né? Não estou fazendo propaganda. É porque vale a pena você ter um livro desse, que esse livro é tão importante como a própria Bíblia para a vida de um cristão. Mas se você, talvez você encontrar mais barato que R$50, eu aconselho você a adquirir o 5º livro dele. O 5º livro, que você vai ler sobre a fome em Israel. 5º livro, lá pelo capítulo 10, começa a ele esclarecer, escrever dessa fome, detalhes sobre a fome. Está nesse 5º livro dele. Você pode adquirir o conjunto todo se quiser. O livro, se quiser adquirir o conjunto todo, você adquire pela internet, baratinho. O que tem essas inscrições aqui, ó. Esse é o livro que tem os 7 livros juntos já. Você vai comprar 7 em 1. Não estou fazendo propaganda. Pode acreditar em mim que eu não ganho nada com isso, não. Só estou aconselhando porque é um livro tão importante quanto a Bíblia. Então, mas no livro 5º dele, no capítulo 10 em diante, ele vai narrar essa fome aqui. E você vê, vai ser o que é fome. Você imagina, meus amados, nessa fome, as suas mães, a mãe, nós vamos ler daqui a pouco. Mas eu vou só adiantando, preparando você. As mães que mataram seus filhos e comeram. E comeram. Só para você ter ideia. A fome era tanta que o povo comia os seus próprios cintos. A fome era tanta que o povo comia a havaiana. A fome era tanta que o povo comia aquele peitoral de couro, né, que eles tinham, que os soldados usavam, comia aquilo. Deve você ter a noção do que aconteceu nessa guerra, do meado de 66 até o ano 70, que era o julgamento que Jesus prometeu voltar, julgar o povo de Israel. Jesus não prometeu vir em carne nas nuvens, ele prometeu trazer julgamento, e veio no ano 70 e julgou o povo de Israel. Isso nós não podemos negar, porque está registrado nesse livro e em outros livros também. Então, meus amados, paramos a no 36, né? Convidei você para ler o Apocalipse, nós já lemos, né? O versículo 7. Veja, o primeiro cavaleiro tinha um arco representando a guerra. Arco é uma arma de guerra. E uma coroa. Então, quer dizer, era o rei, tinha coroa, Vespasiano, e ele tinha a sua arma. Então, aqui o primeiro cavaleiro saiu com um arco e uma coroa. Mas no cavaleiro do lado do capítulo 19, o cavaleiro, que lá também é o cavaleiro do cavalo branco, lá diz que aquele cavaleiro tinha o quê? Muitas coroas, muitas diademas. Era o próprio Jesus. Bem, tinha uma coroa representando o rei, que nesse caso era Vespasiano, dando início à guerra. E o segundo tinha uma espada, né, que era do cavaleiro, que nós lemos domingo passado, uma espada, e que representava o sangue derramado, né, representando o derramamento de sangue. Viramos, deixa eu virar aqui. Eu escrevi tudo aqui para não... Derramamento de sangue. O terceiro cavaleiro tinha o quê? A balança, que nós estamos lendo hoje, né? Tinha a balança, representando fome e escassez. Então, já aí, há um denário, né? A fome e a escassez. Grande tribulação, né? Que se prega hoje dentro da chamada igreja. Tribulação, porque se eles não pregar essa tribulação na igreja, para prender o povo dentro da chamada igreja, se não pregar tribulação, como é que vai prender o povo dentro da igreja? Né? Grande tribulação, que só estava no meio
havendo o cavalo preto, não tinha, só estava no meio da tribulação. O cavalo estava no meio. E um denário era a diária de um trabalhador em Israel. E uma medida de trigo era o que uma pessoa precisava para a alimentação de um dia. A fome era, que eu já expliquei, a cevada era para o rico, aliás, o trigo era para o rico e a cevada era para os pobres. A alimentação de um dia. Uma das maldições predita, né? A fome, presta atenção, a fome, agora nós vamos para as profecias dos antigos profetas. A fome era uma das maldições predita por quem quebrava. Era uma maldição que os profetas falavam para o povo, né? Pelos aqueles que quebravam a aliança de Deus. Então, aqueles que quebravam a aliança de Deus, não cumpria, né? Não cumpria os mandamentos. Qual era a maldição que os profetas prediam para aqueles que não cumpriam a lei? A fome. Vê Levítico. Levítico, abra sua Bíblia em Levítico. Levítico capítulo... Nós parou. Nós falamos mais aqui em cima. Levítico 26, capítulo 26, versículo a partir do 21, vamos ler até o 27. Não, do 21 vamos ler até o 37. 28, 22, 23, o 27. A partir do 21, capítulo 26, nós vamos ler até o versículo do 21, 27. Para você ver qual era a maldição de quem quebrava a lei. Agora o povo de Israel nunca cumpriu a lei. Quebrava a lei, então a maldição era o que? Fome. A igreja de hoje, que cumpre lei, dízimo, batismo, jejum, todas essas parafernália aí, e não cumpre, que é 613 mandamentos. E qual é a maldição deles? Fome. Por isso nós vemos aí um povo evangélico, mas necessitados. Levítico 26, versículo 21, diz assim, ó: e se andares contrariamente, se andar contrariamente, e se andares contrariamente para comigo, Deus falando pelo profeta, quem era o profeta aqui? Acho que era nem marquei o nome do profeta aqui, acho que era Ezequiel, quer ver? Bem, vamos ler a profecia aqui. Aliás, nem Ezequiel é nada, negativo, é Moisés. É Moisés, o profeta aqui é Moisés, né? Então você vê desde Moisés, o primeiro profeta. Mas se andares contrariado a mim, e não me quiseres ouvir, trarei fome, trarei sobre vós, né? Vamos ler de novo, eu estou me perdendo aqui. Se andares contrariamente, para comigo, para com Deus, né? Para comigo, e não me quiseres ouvir, trarei sobre vós pragas, as pragas nós vamos ler domingo que vem. Trareis praga 7 vezes mais, segundo os vossos pecados. 22. Porque enviarei para o meio de vós as feras, que nós vamos ler domingo que vem, as feras do campo, as quais vos desfilharão e acabarão
com o vosso gado. E a vós reduzirão a poucos. Reduzirão a poucos. Dos judeus sobrou poucos. E a vós reduzirão a poucos. E os vossos caminhos se tornarão desertos. 23. Se ainda com isso, não vos corrigires, para volveres a mim, não corrigiram, para voltarem aos meus caminhos, dizia Deus aqui, né? Através de Moisés, voltares a mim. Porém, as andares contrariamente comigo, 24, eu também serei contrário a vós outros. E eu mesmo, Deus mesmo, quem foi que julgou o povo? Deus mesmo. Não foi outro profeta, não foi mais profeta, foi ele mesmo. Meus amados, tudo isso aqui está acontecendo em Apocalipse. Apocalipse é um jornal velho. Não pode ser lido dentro da igreja hoje. Para entendimento, não. Conhecimento da história. Sim, pode ler o Apocalipse para conhecimento. Não para tirar doutrina, fazer a igreja esperar Jesus voltar. Isso não podemos acontecer. Não pode acontecer, entendeu? E já estão com hora e pouco. Bem, vos farei, para vós outros também serei contrário a vós outros, e o mesmo vos farei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. 25. Trarei sobre vós a espada, que nós lemos domingo passado. Trarei a espada, vingadora, a espada vingadora, grande espada, a espada vingadora da minha aliança. Então, quando vos ajuntardes nas vossas cidades, enviarei a peste, que nós vamos ler domingo, enviarei a peste para o meio de vós, e sereis entregue na mão do inimigo, dos romanos, do inimigo. 26, até o 26 nós vamos ler, até o 27. 26, quando eu vos tirar o sustento, a balança, o sustento do pão, 10 mulheres, é porque ali está muito juntas as palavras, né? Tirarei a mão dos inimigos, aqui ó, 26, quando o sustento do pão, 10 mulheres cozerão o vosso pão num só. Quer dizer, pão 10, o que eles pagavam por 10, o que eles pagavam, o que eles compravam, o que eles pagavam, que era o valor de um dia de trabalho, eu quero fazer você entender, eles pagavam pelo valor de um dia de trabalho, que era um denário. Com um denário, eles compravam trigo para 10 dias. Você está me entendendo? Então, 10 mulheres com ele num só, vamos cozinhar num só dia. Está entendendo? Porque isso estava pagando 10 vezes mais o que eles pagavam antes da fome. Era a balança, né? Num só forno. E vos entregarão por peso. Eu queria falar muito sobre isso aqui, mas nosso tempo já está com 1h08, eu preciso terminar isso aqui. Peso. Comereis, porém, não vos fartareis. 27. Não vos fartareis. Eles comem, mas não vai fartar, porque comia pouco demais. Comida que eles compravam para 10 dias, tinha que comer um só. Se ainda com isso me não ouvires e andares contrariamente comigo, aí vem o 28, vamos ler o 28, eu falei que ia ler só até o 27, né? Eu também com furor serei contrário a vós outros, vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Isso aqui nós vamos ler domingo, vamos ler domingo isso aqui. Então eu estou lhe colocando dentro
da mensagem, do entendimento só. Amém, pessoal? Aí, vemos aqui. Era o que trazia o cavaleiro preto. Por conta da fome contra conta, né? O historiador Flávio Joséfo, o livro que eu mostrei, Flávio Joséfo, que o povo comia cinto, sandália, escudo, né? Que era aquele que tapava o peito, escudo, grama seca, eles comiam, tá tudo no livro. Grama seca, até esterco de vaca, eles comiam. Esterco de vaca. E teve mãe que comeu seus próprios filhos. Foi de tal maneira que eles davam graças a Deus pelos que já tinham morrido, como por exemplo os apóstolos, para não passarem por o que eles estavam passando. Veja se está alinhado com Deuteronômio capítulo 28. Abra aí, Deuteronômio, vamos ver. Deuteronômio capítulo 28. Eu peço que vocês tenham paciência comigo, mas vocês têm que entender. Deuteronômio capítulo 28, versículo 53. 53, é isso mesmo? 28, 53. Citate, né? Sitiate-a em honra em todas as tuas cidades, até que venha a cair em toda a tua terra os altos e fortes muros. Jerusalém foi abaixo, os muros de Jerusalém, os fortes muros em que confiavas. E se sitiara em todas as tuas cidades, em toda a terra, e quando falamos terra, se entende que é terra de Israel, toda a terra que comeras, toda a terra que comeras, o fruto do teu ventre, as mulheres comendo os filhos. Está tudo narrado aqui, desde que de Moisés. Então tudo isso aqui que os profetas profetizaram está acontecendo quando? No Apocalipse. O Apocalipse chegou, o cumprimento dessas profecias chegou, né? O fruto do seu ventre, a carne de seus filhos, vê se dá certinho lá. A carne de seus filhos e de suas filhas, que te dá o Senhor, teu Deus. Angústia, que é do cavalo amarelo que nós vamos ler domingo. Angústia e no aspecto com que os teus inimigos te apertarão. Vamos ler até quando? Eu nem li, eu vi aqui. Nós vamos ler até o 57. 54. O mais mimoso dos homens e o mais delicado do teu meio será mesquinho para com teu irmão. Ou seja, a fome era tão grande que ninguém dividia nada. Ninguém dividia pão com ninguém, né? O seu irmão. E para com mulheres do seu amor, até que as próprias mulheres não dividiam nem com as suas mulheres. Eles não dividiam. O seu amor. E para com os demais de seus filhos, que ainda lhe restare. 55. De sorte que não dará a nenhum deles a carne de seu filho. A mãe matou o filho, uma judia de alto grau, matou seu filho e comeu, não deu nem para o marido. Você vê, meus amados. E o povo, aí a igreja pregando tribulação hoje. Seu filho, que ele comer, porquanto nada lhe ficou de resto na angústia e no aperto com que o teu inimigo perdão, eu estou meio gripado. Teu inimigo te aparecerá com todas as suas cidades. Com todas as suas cidades. 56, né? Vamos ler até 57. 56.
mas a mimosa das tuas mulheres e a mais delicada do teu meio, que de mimo e delicadeza não tentaria pôr a planta do pé sobre a terra, será mesquinha para com o marido, né? Ninguém dividia pouco ninguém, nem as mulheres, nem os maridos, nem os próprios filhos, com os maridos, de seu amor, para com seu filho e para com sua filha. 57, mesquinha da placenta que lhe saiu dentre os pés, né? Ela tinha tido filho e ela comeu. Dentre os pés, e dos filhos que vier, porque os comerá. Quem está dizendo isso aqui? Moisés. Milhares, mais de 2.000 anos, mais de 3.000 anos. Moisés dizendo isso aqui. Não, acho que não chegou a 3.000 anos não. Mas achou 2.000 anos, ou quase por aí. Né? Moisés falando isso aqui. Comerá. E estava acontecendo quando? No Apocalipse. Lá do ano 66 ao ano 70. As comerá, as escondidas. E aqui o José Lotz, é por isso que eu pedi você ler, comprar um livro, adquirir um livro, sei lá como, e ler esse livro, que vai explicar tudo isso aqui. Pela falta de tudo, da angústia e do aperto com que o teu inimigo te apertará nas tuas cidades. Bem, você pode até continuar lendo, mas o nosso tempo está curto, então vamos tentar terminar isso aqui já, quer ver? Se eu quero que eu marquei mais aqui. E o que dizer? Como negar essas escatologias? Como negar a escatologia consumada? Está consumada aqui. Então o Apocalipse é um jornal velho, né? Como negar a escatologia consumada? Isso é fechamento de todas as profecias. Era o que estava acontecendo lá no ano 66 ao ano 70. O fechamento de todas as profecias. Daniel e Apocalipse, por isso Daniel contava, né? Se você tem alguma passagem de Daniel aqui, nós lê também. Tem ou não? Vem as passagens de Daniel, vem na pregação de domingo. Paramos aqui. As profecias. Por isso está escrito que a lei e os profetas duraram até João. Porque as profecias se encerrou ali em João. Todas as profecias que foi profetizada, inclusive Jesus de Nazaré, chegou aqui em João, no tempo de João, e acabou. Né? Até João. Você compreende agora, né, que o que fizeram por aí, com esse negócio de profeta e profecia, é uma afronta a Deus? É uma blasfêmia? E em Mateus lá, volta lá em Mateus lá, vamos lá em Mateus 23, nós já lemos? Se nós lemos, nós vamos pular, deixa eu ver se nós lemos aqui já. Acho que nós já lemos. 30, 29, nós lemos. Vamos pular isso aqui. Só volta você mesmo, marca aí e volta, pra você confirmar, né, que nós já lemos. Não vai se conflitar muito isso aqui. Mateus. Vamos ler rapidão aqui. Mateus 23, né? O que nós lemos? Mateus 23, a partir do 29 nós lemos, né? Aí vos vedes escribas e fariseus, porque edificais sepulcro dos profetas, adorais túmulos do justo, e dizeis, se tivéssemos vivido aos dias dos nossos pais, não teríamos sido os seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificai-vos que... Esse era o sermão de Jesus, né?
Testificai que sois filhos dos que mataram os profetas, enchei-vos, pois, a medida e vos dos seus pais. 33, serpente, raça de víbora, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas e sábios, escriba, a uns matareis, a outros crucificareis, e outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia tudo o sangue do justo derramado sobre a terra de Israel, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquia, a quem mataste entre o santuário e o altar. Em verdade e em verdade vos digo, todas estas coisas aonde vir sobre esta presente geração. E veio presente geração. Deuteronômio nós já lemos, né? Falta uma profeta, Deus a sua blasfemas. Então, se Jesus não voltou, se essas profecias não aconteceu, então Jesus não é digno de ser considerado profeta e muito menos filho de Deus. Porque, segundo os evangélicos, todas as profecias de Jesus furou, né? Se ele não voltou, as profecias furou, né? Ele disse aqui que vinha naquela presente geração. Então, se ele não voltou, furou as profecias. Furou. As profecias não aconteceu, nem ele voltou, mas nós, da graça, sabemos que quem vem mentindo há centenas de anos são esses cães disfarçados de pastor. E a igreja, guiada por esses cães, vive toda errada e batendo palma para esses cães. E o pior é que eles chegam a confessar que o que eles pregam é mentira, né? Que eu marquei aqui, mas é um nome difícil, né? Antropógrafo. O que quer dizer a palavra antropógrafo? É uma mentira, né? É uma mentira proferida por muitas vezes e por muito tempo. Torna-se uma coisa normal. Isso aqui, eles mesmos falam disso aqui. Então, eles mentem tantas vezes, de tanto tempo que eles vêm mentindo, que essas mentiras evangélicas se tornou uma coisa normal. Normal, pois às vezes eles falam para a igreja ouvir, mas a igreja cega e surda. A igreja está cega e surda. E outro dia, um crente me falou, a igreja faz por fé. Uma conversa que eu tive com um crente aí, não vou falar o que é. Faz por fé. Inocente, ele falando, né? Não, a igreja faz por fé, é inocente. Mas Deus, eu lhe digo, Edival lhe digo, Deus não toma ninguém por inocente. Porque a mesma Bíblia que eu leio, todos eles lêem. Então Deus não toma ninguém por inocente. Entendeu, meus amados? Deus não toma ninguém por inocente. Então, meus amados, vamos ler, nós lemos Lucas, nós lemos também já. Abra sua Bíblia em Lucas. De Lucas nós não lemos não. Lemos sim, 21 e 22, né? Lucas no começo nós lemos, Deuteronômio, Ezequiel. Nós lemos em Jeremias, Deuteronômio nós lemos, né? Jeremias 4 nós não lemos. Vamos ler. É o que faz para nós encerrar tudo isso aqui. E assim encerra a nossa pregação hoje. Vamos encerrar aqui com Jeremias. Jeremias no capítulo 4. É que Jeremias disse aqui.
Jeremias capítulo 4, no versículo 28, o que é que o profeta disse aqui? Por isso a terra planteará. Até hoje a terra está planteando. Por quê? Fazendo coisas erradas. Fazendo coisas erradas. Planteou no passado e está planteando agora. Planteará. E os céus acima se ennegrecerão. Porque resolvi e não me resolvi e não me arrependo, nem me retrato, né? Isso foi o que o profeta pregava. Então, meus amados, está aí mais um desmembramento de um dos cavalos, que é o cavalo preto, nós desmembrou hoje, né? Vimos o castigo narrando, nós lemos o Apocalipse e mostramos nos profetas que o que aconteceu no Apocalipse era o que os profetas tinham profetizado. Então o Apocalipse é um jornal velho. Não se pode pregar dentro da igreja dizendo que vai acontecer. E nunca vai acontecer, porque não pode acontecer o que já aconteceu. Estamos entendidos, meus amados? Paz eterna, que todo seja abençoado com todas as sortes de bênção em todas as áreas da sua vida. E então chegaremos até o nosso próximo encontro, e já deixo avisado, domingo, a partir das 8 horas da manhã, nós trataremos do cavalheiro do cavalo amarelo. Aí se fecha os 4 mau juízo que Deus prometeu sobre Israel. Amém? E não para a igreja dele. Paz e graça eterna, e até o nosso próximo encontro.